há uma tendência muito grande para o indivíduo supervalorizar ou desconsiderar as tarefas que executa. Por processo de autoafirmação, um grande número de criaturas se crê a razão pela qual o Sol se movimenta nos espaços, superestimando-se em prosaico processo de engrandecimento pessoal. Não se dão conta de que todos possuem critérios de avaliação e de julgamento, derrapando no ridículo que poderiam evitar. Tornam, assim, desagradáveis no trato e na convivência, evitados por uns e antipatizados por outros. Da mesma forma, encontramos larga faixa de pessoas que se subestimam e não concedem o valor que merecem às suas realizações. Creem-se incapazes para qualquer atividade e supõem-se dispensáveis em toda parte. Pessimistas por índole, fazem-se desestimulantes e arredios, caindo em frustrações desnecessárias. Dá o valor real aos teus atos. Se poderias fazer melhor o que te parece imperfeito, logra-o na próxima vez. Se consideras insignificante o teu feito, menor seria sem ele. Se outros realizam com mais eficiência qualquer coisa, exercita-te e chegarás à mesma posição dele. Todas as ações positivas são importantes no contexto geral da vida. Até mesmo o erro tem o sentido de ensinar como se não deve fazer o que ora resulta prejudicial. Esforça-te um pouco mais quando estiveres produzindo algo e, mediante o teu critério de julgamento, valoriza sem excesso nem depreciamento o que faças, pensando na felicidade para que se destina. Bem-aventurados todos os aflitos, que surgem por todos os lados. Legenda que o Senhor marcou muito mais nos espíritos culpados em seus sofrimentos infinitos. Remorso, 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 na dor que ninguém traduz. Consideremos tudo isso e daremos tolerância e concórdia para também recebermos misericórdia na vivência sagrada com Jesus. Cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso, diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. Aprendamos a cultuar a misericórdia do silêncio perante os erros do vizinho ou da ação benfeitora, ajudando aqueles que nos desajudam, amparando aos que nos descompreendem e estendendo mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes. Defrontado pelo rico, sê misericordioso para com ele, a fim de que o ouro não lhe enregele o coração. À frente do necessitado, sê igualmente misericordioso, a fim de que a carência de recursos materiais não lhe induza o espírito à revolta e à maldade. Se usares a misericórdia para com teu companheiro, no lar ou na tenda de trabalho, a serenidade será um bálsamo a fluir de teu verbo e a extravasar-se de tua alma, erguendo a paz que ilumina
e socorre a todos. Quantas vezes nos fazemos autores da indisciplina e da insubmissão, da secura e da aspereza, em torno dos próprios passos, por falta de misericórdia em nossas palavras e em nossos pensamentos. Plantemo-la em nosso caminho, trabalhando, construindo e colaborando incessantemente com o bem, na certeza de que a compaixão não é remédio para os dias cor-de-rosa, e sim para os momentos de tempestade e incompreensão. Bem-aventurados os misericordiosos, que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum. Porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor, encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa e mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Durante nossa passagem pela terra, é comum encontrarmos aqueles que, destituídos da sorte, ou por força das circunstâncias alheias aos seus controles, são fisgados pelas malhas do infortúnio, caindo de forma profunda no vale da dor e do sofrimento. Nesses casos, os olhares esgazeados em busca de alento ou ajuda, mãos súplices voltadas ao céu, são as cenas comuns, ensejando de parte daqueles outros alheios a essas dores, uma ação interveniente que promova a cessação do sofrimento, apresentando lenitivos às excruciantes dores ali experimentadas. Tal medida é de extrema prudência, porquanto, ao explorarmos essa dimensão altruísta do ser humano, criamos a esperança de um futuro promissor, ou mesmo da salvação, quando formos nós a passar por tais situações. Esse sentimento começa como força emergente da alma, transmutando tal energia em vontade de servir. Para falarmos sobre esse assunto em nosso encontro em busca do sagrado, abordaremos o tema A Misericórdia. A palavra misericórdia traz em sua etimologia os vocábulos latinos miseratio, que quer dizer miséria, e cordis, coração, traduzido o significado como o coração que se volta à miséria, ensejando sentimentos positivos em relação ao que experimenta a condição penosa. Sem essa força propulsora ao bem, possivelmente os atos benevolentes só seriam possíveis em circunstâncias pautadas por vieses utilitaristas, onde as vantagens do ato assumiriam o leme das disposições. Todavia, tal recurso encontra-se em germe em as criaturas humanas, em modo passivo, requerendo a ação do despertar, após o que torna-se ativo o movimento, unido razão e emoção em prol das almas sofridas do planeta. No passado, filósofos e teólogos se debruçaram sobre o tema, tentando entendê-lo da melhor maneira, estabelecendo para a questão pontos de vistas variados, positivos uns, contrários outros, sem contudo negar a força e os benefícios dos seus resultados. A misericórdia, certamente, é uma emoção de pena ante o sofrimento alheio. É um sofrer junto que corresponde à palavra compaixão. Mas é mais. É a disposição de aliviar ou eliminar o sofrimento do outro na medida do possível. Misericórdia, portanto, mais que emoção ou sentimento, é disposição para a ação, integrando o conceito à virtuosa atitude. Na antiguidade, segundo Santo Agostinho em sua obra A Cidade de Deus, os estoicos rejeitaram a misericórdia por considerá-la uma paixão irracional, ou no dizer do filósofo Sêneca, o defeito de uma mente fraca, que se esmaga diante do sofrimento alheio. Ao se contaminar por ele, o indivíduo abandona a sua condição de serenidade ou ataraxia. Aristóteles, séculos antes, dedicou aos Éleos uma discussão na retórica e na ética a Nicômaco. A importância de Aristóteles para o entendimento da misericórdia reside também na influência que ele teve sobre São Tomás de Aquino, o qual moldou por muito tempo esse entendimento na cultura cristã. Define Aristóteles a misericórdia como certo pesar por um mal que se mostra destrutivo ou penoso e atinge quem não o merece, mal que poderia sofrer a própria pessoa
ou um dos seus parentes, e quando esse mal parece iminente. Chama a atenção o componente psicológico evocado pelo filósofo, não apenas o pesar, mas a percepção de que o sofrimento poderia atingir a própria pessoa e seus familiares. A misericórdia ainda só é possível quando a pessoa não está desesperada, pois o desesperado não está em condições psicológicas de considerar a miséria alheia. Em seu Tratado das Virtudes, São Tomás, na Suma Teológica, segue de perto Aristóteles, mas estende a discussão à teologia. Em primeiro lugar, discorda do filósofo grego em relação ao status ontológico da misericórdia. Sem Aristóteles, a misericórdia é mera paixão, como dor da miséria alheia. Em Tomás, é uma virtude, enquanto, sem deixar de ser paixão, é elaborada pela inteligência como desprazer pela miséria de outrem, que se desdobra na ação possível. Com efeito, a misericórdia é uma compaixão com a miséria alheia, a que nos sentimos obrigados a socorrer se o pudermos. Esse trânsito da paixão à praxis consta tradicionalmente de listas intituladas obras de misericórdia ou atos de misericórdia, que se traduzem por ações e práticas que o cristianismo em geral espera que todos os cristãos executem. O Espírito Emmanuel, em uma obra intitulada Instrumentos do Tempo, em seu capítulo 8º, nos exorta a não aguardarmos a queda espetacular do próximo nos despenhadeiros do crime ou do sofrimento para exercer o dom da misericórdia que o Senhor cultivou em nossa fé. A proposta é a ação de amparo que nasce de um coração que se dobra diante o sofrimento do outro sem restrições. Por essa razão, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, a misericórdia é posta ao lado da mansuetude, ensejando aos que as portam virtuosamente não somente a vitória sobre as mazelas da terra, como também a alcunha de filhos de Deus. Os operosos braços dos misericordiosos soerguerão os caídos em ato de humilde serviço em nome da graça, da vida ofertada pelo Pai Celestial aos que fazem seus eleitos. O misericordioso perdoa, atenua as faltas em nome do serviço ao bem, deixando a consciência daqueles que obram no mal a tarefa da reorientação no caminho, não usando o pretexto do merecimento da penúria como obra do passado delituoso do caído, muito menos de erros cometidos nessa encarnação em prejuízo do mundo. A caridade daí resultante é despretensiosa, não se ensoberbece, não flerta com a vaidade e é silenciosa como o ar que penetra os corpos em nome da energia e da vida. O ato misericordioso nasce de um coração entregue aos sentimentos mais nobres, a vigilância ativa que promove elevação e inclusão do outro na agenda de nossas atenções. É energia viva e pulsante em as almas que se encontram com os fulcros do amor, incertos quais potências prontas e disponíveis ao despertar. Não vê os que dele se beneficiam como menores, posto que, diferente do que dizia o filósofo pessimista Nietzsche, o servido não se faz menor diante da grandeza do que serve, mas ao contrário, o que serve sempre se faz menor do que o servido, em perfeito alinhamento às orientações de Jesus, que ensinava aos que desejavam ser os maiores que se fizessem os menores em primeiro plano. Igualmente, não é também esperar receber benesses celestiais pelo ato amoroso praticado, mas tão somente ser em energia direcionada ao outro, a forma de um encontro, um poema de amor em nome do desconhecido que se lhe oferece as chagas e exulcerações de toda ordem disponíveis aos emplastros dos sentimentos que restabelecem as forças da vida onde se faziam ausentes. Perdoar é vivificar o serviço na caridade em ação que não se cansa de operar e auxiliar a travessia nesse vale de lágrimas que é o plano da ignorância. Assim, conforme disse certa feita o espírito Simeão, em mensagem trazida em um Evangelho segundo o Espiritismo, escutai então a resposta de Jesus, exortando o discípulo ao perdão incondicional e à mansuetude em incontáveis e recorrentes situações. E como Pedro, aplicai-vos a vós mesmos, perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos no vosso amor. Dai, pois, e o Senhor vos
recompensará. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Curvai-vos e o Senhor vos elevará. Humilhai-vos e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Olha para tua história, tua vida, o que ainda te prende ao que passou. Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Saibas que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumiu. Não aguardes a queda espetacular do próximo nos despenhadeiros do crime ou do sofrimento para exercer o dom da misericórdia que o Senhor cultivou em nossa fé. Mais vale o amparo previdente na preservação do equilíbrio que o remédio de efeito problemático no reajuste. Não desperdices teus minutos na expectação inoperante, exclamando à frente dos problemas difíceis: amanhã farei alguma coisa, depois tentarei realizar, um dia chegará, quando a oportunidade surgir. Ataca hoje mesmo o serviço da fraternidade, para que a compaixão não seja em teu espírito um ornamento inútil. Sê misericordioso para os que te cercam. Inicia a obra de benemerência em tua própria casa, distribuindo algumas palavras de incentivo com quem te comunga o cálice de luta. Ajuda aos mentores de teu caminho com algum sorriso de compreensão. Restaura a coragem na alma da esposa, restabelece o bom ânimo do companheiro, auxilia os irmãos, usando a chave milagrosa do carinho. E não te esqueças do apoio que os corações juvenis reclamam de tua boa vontade e de tua experiência, que o Cristo enriqueceu. Há 1000 meios de praticar a misericórdia a cada dia. Não ouvides o silêncio para a calúnia, a bondade para com todos, a gentileza incessante,
a frase amiga que reconforta, a roupa que se fez inútil para o corpo, suscetível de ser aproveitada pelo irmão mais necessitado, o pão dividido, a prece em comum, a conversação edificante, o gesto espontâneo de solidariedade. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa aos semelhantes, e aquele que se compadece e ajuda, cede ao próximo algo de si mesmo. Não te detenhas, portanto. Não admitas que a incerteza ou o temor te imobilizem o passo. Vale-te das horas e auxilia sempre, sem ostentação de virtude, sem reclamação, sem alarde. E a vida entesourará as tuas migalhas de amor, delas formando a tua riqueza imperecível na bem-aventurança espiritual. Por ensinamento vivo e silencioso, o Cristo deixou-nos a cruz por mensagem, destinada a múltiplos endereços. Para os que buscam elevação, oferece o traço vertical, simbolizando o caminho reto para a vida superior. Para os fortes, convite ao sacrifício pessoal pela felicidade dos outros. Para os fracos, refazimento. Para os desvalidos, esperança. Para os bons, chamamento ao serviço espontâneo em favor do próximo. Para os maus, apelo à regeneração. Para os caídos, coluna de apoio para que se levantem. Para os ociosos, intimação muda ao trabalho. Para os diligentes, diretriz. Para os transviados, ponto de retorno ao rumo certo. Para os que choram, encorajamento. Para os enfermos, proteção. Para os solitários, companhia. Para os cansados, refúgio. Para os descrentes, desafio. Para os irresponsáveis, advertência. Para os perseguidos, socorro. Para os ofensores, tolerância. Para os aflitos, reconforto. Para os desertores, lição. E para todas as criaturas, quaisquer que sejam, como estejam e onde estejam, a cruz oferece o traço horizontal, expressando em qualquer tempo a infinita misericórdia de Deus, sempre de braços abertos. A estrada de Jericó era uma importante passagem para as caravanas comerciais, militares e peregrinos que visitavam Jerusalém várias vezes ao ano. Dado o terreno isolado, as pessoas nessa estrada eram alvos fáceis para bandidos, que encontravam muitos esconderijos e rotas de fuga para o deserto onde ninguém os perseguiria. O clima desértico da região, somado às exíguas trilhas, aumentavam ainda mais o perigo da travessia. Eliaquim ben Morás era um homem simples que houvera se tornado uma espécie de caravaneiro, transportando por esse caminho as especiarias com as quais fizeram o meio de vida, para o sustento de numerosa família, da qual se tornara arrimo desde a partida dos seus pais. Seguidor da lei, era um homem pacato e cumpridor das suas obrigações. Várias vezes por semana, ele era visto peregrinando por essa estrada. Naquele dia especial, como de costume, fizera suas orações logo cedo, porquanto longa seria a jornada que o levaria a Jericó, o oásis que resistiu em meio ao deserto, onde se fizera conhecido o mercador. Preparou-se, como de costume, despedindo-se em seguida de Joana, sua esposa e fiel obreira daquele lar. Partiu em demanda da cidade, quando ao passar pelos estreitos vales da descida íngreme, que configurava a passagem, deu-se com desconhecidos em atitude devera suspeita.
Ignorando a princípio os perigos dali decorrentes, ajustou as sacolas ao corpo como em atitude inconsciente de defesa, apressando os passos em derradeira postura de fuga. Entretanto, os dois desconhecidos cercaram-no, manifestando de imediato suas vis intenções. Após o anúncio do assalto que se fazia iminente, Eliaquim argumentou com aqueles homens de que ele era um pobre mercador e que deveria retornar ao lar no final do dia com os haveres da viagem, posto que o aguardavam para pagamento das necessidades dos filhos e pessoas de idade provecta ali residentes. Sem que houvesse aquiescência ou qualquer manifestação de piedade, foram-lhe arrancados alforjes até as alparcas, sendo o seu corpo violentamente agredido em sinal de ignominiosa violência por parte dos meliantes. Após o incidente, largado a sarjeta na condição de morto, pensava no que havia ocorrido, sentindo na alma os estertores daquela maldita situação em que se enredou. Nos seus delírios, um homem de trajes alvinitentes estendia-lhe as mãos, em sinal de socorro. Porém, os olhos ensanguentados do pobre Eliaquim não distinguiam na paisagem à sua frente aquela figura humana que se lhe apresentava providente. Por certo, deveria tratar-se de uma miragem, projeção da mente exaurida ante a violência. Contudo, as palavras daquele benfeitor não lhe saíam da mente. Eliaquim, é chegada a hora dos testemunhos, seja grandiosa a tua fé. As horas passavam inclementes e aquelas feridas pareciam ser prenúncio da morte que se avizinhava, quando um vozerio distante apresentou-se como providencial salvação. Era, pela aparência, um levita que se aproximava. Os levitas eram auxiliares dos sacerdotes do templo de Jerusalém e seguiam leis de pureza extremamente rígidas. Pela lei judaica, tocar em sangue ou em qualquer cadáver tornaria o religioso ritualmente impuro. O homem à beira da estrada estava quase morto. Caso o levita se aproximasse e o homem morresse em suas mãos, o religioso teria que passar por longos e caros rituais de purificação, interrompendo suas funções sagradas. Eliaquim, imóvel ante a gravidade dos ferimentos, não esboçava sinal de vida, causando para seu espanto a evitação do homem da lei que passava ao largo, ignorando. Eliaquim chorava o pranto silencioso dos moribundos, tendo ao seu alcance as palavras consoladoras do homem que permaneciam em seu mundo íntimo. Eliaquim, é chegada a hora dos testemunhos, seja grandiosa a tua fé. O tempo transcorria indene às circunstâncias quando, surpreendentemente, mais uma chance se apresentava. Nessa oportunidade era um sacerdote que também descia a Jericó. Quem sabe agora alguém lhe atendesse às suas silentes súplicas. Tocado pela imposição das leis, o sacerdote ficou ansioso por aproximar-se daquele que se apresentava qual cadáver insepulto, tomando a via larga da insensibilidade, prosseguindo sem prestar-lhe os devidos atendimentos. Eliaquim, agora em desespero, imagina quem haveria de cuidar dos seus. Tornara-se arrimo de família desde a morte do seu velho e não havia ainda ninguém que pudesse sucedê-lo. A sua morte era algo impensável e isso lhe causava forte apreensão. Foi então que, para sua surpresa, viu o seu combalido corpo ser tocado por mãos que se lhe pareceram generosas. No primeiro instante, imaginou que seria aquele homem da imagem que lhe exortava a fé a lhe socorrer naquele instante. Todavia, a aparência de um homem estranho tomou o seu lugar. Era um viajante trajado à moda samaritana que lhe acudia nos préstimos em prol da vida. Fraco e incapaz de manifestar qualquer tipo de reação, esboçou em ingente esforço o movimento que demonstrou haver sinal vital, indicando ser possível a sua recuperação, animando o homem que o socorria. Como ele se chamava? Quem era aquele que tivera por ele tal sentimento de caridade? Não houve tempo nem condição para a troca de quaisquer amabilidades. Simplesmente deu-se conta de estar, após tratadas suas feridas com azeite fresco, em uma cavalaria que o conduziria ao posto de providencial ajuda. Era a estalagem de um homem conhecido por Salim, que se lhe serviria de local para a recuperação das suas feridas. Passados alguns dias, já
refeito daquela situação, Eliaquim apressou-se por voltar ao lar, certo de que um anjo houvera acudido às suas preces. Não guardara o rosto daquele homem vulgar, nem a mensagem do benfeitor da imagem que lhe exortava a fé. Todavia, Eliaquim havia tomado uma decisão. Doravante, nenhum caído pelas ruas ou estradas estariam desassistidos enquanto ele estivesse na terra. Mudou todos os planos e caminhos, esgueirando-se pelas ruas estreitas, nas noites escuras, em busca dos imóveis, a lhes prestar assistência. Inominados todos, não importa, porquanto houvera sentido na pele a graça da salvação pela boa vontade. Certo dia, um velho caído à estrada estendeu-lhe as mãos súplices em derradeiro estertor em nome da vida, sendo imediatamente acudido por Eliaquim, que devotado cobria aquelas exulcerações com as bandagens embebidas no unguento elaborado à base de ervas e mel. Percebendo que, enquanto aplicava o medicamento, o velho observava atento aqueles olhos repletos de amor a lhes derramarem o bálsamo da salvação. Filho, que bom vê-lo são e cumprindo os seus mandamentos. Sou igualmente filho da caridade e fui salvo por ela, dedicando a minha vida aos necessitados do caminho. Todavia, fiz-me mendigo muitas vezes com o intuito de ver se havia o brilho da esperança em os corações humanos. Nesse dia, completo o meu ciclo na terra, vendo aquele a quem salvei das garras dos malfeitores transformar-se em anjo da salvação em nome do amor. Eliaquim tomou susto, afinal encontrar o homem que o salvou, ao qual jamais pôde dizer obrigado. Os dois se abraçaram fraternalmente, fundindo aquelas almas para sempre iluminadas pelo bem. Com o coração tomado de alegria, Eliaquim depositou o corpo do velho sobre o estrado, prestando em seguida as homenagens póstumas àquele desconhecido do qual sequer sabia o nome. Eliaquim saiu certa manhã em demanda de Jericó. Não era mais o mesmo, pois por onde passava o seu rastro de luz era esperança aos combalidos, e seu nome doravante seria Anjo da Misericórdia. Precisarias de mim pra te adorar. Não precisarias de mim pra te servir. Não precisarias da minha voz, de tudo que eu sei, da minha inteligência nem do meu querer, de todo o meu trabalho nem do meu suor. A ti, Senhor, bastaria o meu amor. O teu amor me constrange, o teu exemplo me arrasta. Preciso viver de ti, meu mestre, e não mais de mim mesmo. Eu quero ir onde estás, onde houver sedentos de paz. Quero te amar, te abraçar, quando eu te encontrar no próximo, pobre, um enfermo, um errante, no desesperado. Onde eu passar, que tu sejas o centro, eu seja sempre sinal de misericórdia.
te amar, te abraçar, quando eu te encontrar próximo, no pobre, no enfermo, no errante, no desesperado. Eu quero ir onde estás, onde houver sedentos de paz. Quero te amar, te abraçar, quando eu te encontrar próximo, no pobre, no enfermo, no errante, no desesperado. Onde eu passar, que tu sejas o centro, eu seja sempre sinal de misericórdia. Se confias em Deus, alma querida, vem com Jesus do lar que te resguarda e eleva, ao vale da aflição onde vagam na sombra os romeiros da angústia e as vítimas da treva. Na crença que te nutre e acende a chama do amor que te desvende e trilha afora os convidados dele ao banquete da vida, os que formam na terra a multidão que chora. Vamos, Jesus à frente nos precede, insistindo por nós de caminho a caminho, e pede proteção ao que segue em penúria, reconforto a quem vai padecente e sozinho. Aqui passam em bando, aos ímpetos do vento, pequeninos sem fé, sem apoio, sem nome. Que fazem? De onde vêm? Aonde vão? Ninguém sabe, e nem sabe explicar a mágoa que os consome. Ali geme sem teto o doente esquecido, além tropeça e cai, sem a escora de alguém, o velhinho largado à vastidão da noite, que recebe por leito a terra de ninguém. Mais adiante é a viuvez cansada de abandono, almas na solidão de torturante espera, implorando socorro ao telheiro vazio, a recolher somente a dor que as dilacera. Flagelam-se mais longe os tristes companheiros que andaram sem pensar nas veredas do crime, rogando leve olhar de bondade e esperança, numa frase de paz que os restaure e reanime. Ante os erros que encontres, não censures, nem te queixes. Trabalha, alma querida. Deus quer misericórdia. Ama, serve, abençoa, e Deus te susterá nas provações da vida. Vem como és e auxilia quanto possas. Não clames pelo céu sonhando em vão. Nosso Senhor te aguarda tão somente. Traze teu coração. E Nicodemos, o grande Nicodemos dos dias primeiros do Evangelho, passou a contar-nos. Depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, certo dia ao entardecer, detive-me à beira do lago de suas pregações, rogando a ele me dissipasse as dúvidas. Ante
Os ensinamentos divinos, eu experimentava o entrechoque em torno das ideias de justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão. De que maneira conciliar o bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre o prêmio e o castigo? Atormentado perante as exigências da lei de que eu era intérprete, supliquei-lhe a palavra, e eis que de súbito o excelso benfeitor apareceu junto de mim. Prostrei-me na areia. Jesus, aproximando-se, tocou-me de leve a cabeça fadigada e inquiriu: Nicodemos, que pretendes de mim? Senhor, expliquei. Tenho o pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te bancateasse com pecadores e tanta vez te referiste quase rudemente aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Acaso estão certas pessoas de vida impura e errada, aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Jesus respondeu com inflexão de brandura inesquecível. Nunca disse que os pecadores eles estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizem então dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes, se todos somos filhos de Deus? De que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? E as meretrizes, Senhor, por que as defendeste? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que censuras hoje ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto que aparecerão pejados de sombra e lama aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Senhor, insisti. E a responsabilidade com que nos cabe tratar da justiça? Porque pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando, dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam? Não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei, algemado à cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e, por isso mesmo, se revelavam dignos da maior compaixão. Ante as palavras do Senhor, concluiu o antigo mestre de Israel: as lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos. Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto a refletir as sombras que anunciavam a noite. Ainda assim, ouvi como se o Senhor me falasse longe, muito longe. Misericórdia quero, não sacrifício. Nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufocara a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E quanto a nós, velhos jogadores do mundo, que o ouvíamos atentos, entramos todos em meditação e silêncio, de vez
porque ninguém apareceu em nossa tertúlia íntima com bastante disposição para acrescentar nenhuma palavra. Para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se instale no coração. Ninguém nega o mérito da crítica construtiva, nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quanto puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações. Conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, não olvidemos que Deus é amor, concedendo-nos os recursos de que careçamos para a integração com as leis universais que nos farão felizes para sempre. Para que a misericórdia te ilumine os sentimentos, considera os nossos irmãos e humanidade pelo lado melhor em que estimariam estar agindo. Esse companheiro abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem. No entanto, provavelmente, adotou essa medida não por espírito de infidelidade aos compromissos assumidos, e sim por lhe ter faltado a precisa resistência. Outro que entrou na sombra da delinquência não terá falhado porque a crueldade lhe dominasse o espírito, mas por não haver conseguido ainda senhorear a própria natureza, suscetível de queda nas tramas da obsessão. Aquele outro que desertou das obrigações domésticas não haverá fugido aos próprios deveres por falta de amor aos familiares, e sim por lhe esmorecerem as forças no trato com as responsabilidades da vida. Outro ainda deslanchou para esse ou aquele hábito infeliz, não porque assim o desejasse, mas temendo resvalar na criminalidade a que se sentia impelido pela insistência de longas tentações. Deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo a que o lado melhor de teus problemas próprios seja também visto. Lembremo-nos de que Deus nos governa a cada um pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com infinito amor. De nossa parte, uns diante dos outros, saibamos igualmente compreender e esperar. Fonte de todo amor, fonte de toda misericórdia é o Senhor, o nosso Deus, infinito em bondade, em compaixão. Deus que se deixa amar, Deus que se deixa encontrar, nos pequeninos podemos te ver, no abandonado ali está. Somos chamados a ser rosto visível do Pai, gera em nós santidade e frutos de misericórdia.
Compadece-te, pede a vida. Compadece-te, pede a lei. A vida é amor e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. O amor sabe que sem justiça a estrada mergulharia no caos, e a justiça reconhece que sem amor a meta se perderia nas tramas do ódio. Acende, pois, a lâmpada de tua compaixão e clareia a marcha. Quando a névoa obscureça algum trecho da senda, aponta o rumo certo e, conquanto não percas a prioridade do raciocínio, estende o pão da bondade com o metro da lógica. Se alguém te escorraça, recorda que ninguém altearia os punhos contra o próximo se estivesse convencido de que um dia, no plano superior, seremos inquiridos sobre aquilo que estamos fazendo aos nossos irmãos. Se alguém te menospreza, reflete que ninguém depreciaria um companheiro se soubesse que amanhã talvez renasça no lar daqueles mesmos a quem haja fustigado com o látego da aversão. Se alguém te injuria, lembra-te de que ninguém ergueria o verbo em louvor da crueldade se realmente acreditasse que responderemos por todos os espinhos que estivermos semeando nos caminhos alheios. Se alguém te prejudica pelo abuso de autoridade, pensa que ninguém se desmandaria no poder se meditasse na hora inevitável em que será compelido a fundir todas as vanglórias humanas num punhado de cinzas. Serve, reconhecendo que o trabalho é nossa herança comum na jornada evolutiva, e ora, aceitando no firmamento o teto abençoado que a todos nos acolhe como filhos de Deus. À frente de quem se aproxime, compadece-te. Todos somos alunos na escola da experiência. Cada lição conquistada resulta de esforço. Esforço, muitas vezes, encontra dificuldade. Toda dificuldade é um desafio. E diante de qualquer desafio, antes de tudo, compaixão é a resposta. A misericórdia será sempre compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. Deixa que a misericórdia te ilumine o coração e segue em teu próprio caminho, auxiliando sempre. Compadece-te dos infelizes. Não lhes conheces os problemas desde o princípio. Compadece-te dos afortunados. Desconheces que provações terão eles pela frente. Compadece-te dos maus. Eles ignoram as consequências dos próprios atos nos sofrimentos que os esperam. Em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertarás. Ó Deus, de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo de sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão, e clama com sua potente voz que se estende, Senhor, por suas mazelas. Deus clemente, não rejeiteis a nossa oração de todos os exilados desta terra. Senhor, bondade inconcebível que conheceis profundamente para todos nós, e sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso, vos suplicamos a pedir-te a vossa graça e multiplica em nós sem cessar a vossa misericórdia, para que possamos cumprir
todas as vontades durante a nossa vida e quando também voltarmos ao seio do vosso amor. Que o poder da tua misericórdia, Pai, nos defenda dos ataques dos inimigos e faça com que todos nós possamos estar sempre confiantes, porque sabemos que somente vós és esperança, bondade, amor e força. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco, nos protegendo, nos dando confiança, porque sabemos o vosso coração misericordioso e amável de Pai. Que seja assim. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, 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 Senhor. Misericórdia, Senhor. Cristo, piedade, tem piedade de nós. Cristo, piedade, somos convidados a mergulhar na misericórdia do Senhor. Apresente ao Senhor os teus pecados, apresente ao Senhor as tuas misérias e mergulhe profundamente na misericórdia do Senhor. Eu tenho certeza que se você apresentar de todo o coração diante do Senhor, por sua misericórdia, Ele te livrará, te libertará de tudo que te escraviza ao pecado. E Ele te dará uma verdadeira alegria. Mergulhe na misericórdia do Senhor. De tua misericórdia, de tua misericórdia.